Bom dia, sejam bem-vindas à aula live Me Ajuda Leste, que acontece todas as quintas-feiras, às 10h10 da manhã. E hoje o tema é sobre técnicas avançadas, gente, tá gaguejei aqui. Sobre técnicas avançadas de extensão de cílios. Bom dia, bom dia. Ó, vou dar uma pausa aqui bem rapidinho, mas continua. Só para pegar o link aqui, mas vamos falar sobre as técnicas avançadas de extensão de cílios. Um minutinho. Bom dia, bom dia. Bom dia a todas. Vou pegar uma coisa que faltou aqui, tá bom? Gente, tô até com a estrutura aqui de um quadro pra explicar direitinho pra vocês. Oi, Hillary, bom dia. Bom dia, meninas. Deixa eu fixar aqui. Qualquer dúvida ao longo da explicação, vocês podem perguntar, tá bom? Eu vou só colocar o tema para quem for entrando não precisar ficar repetindo. Pronto. Técnicas avançadas de extensão de cílios. Vou falar um pouquinho sobre elas. Eu vi que tem bastante leste com dúvida. Bom dia. Ó, gente, eu só não vou poder aceitar a solicitação hoje, porque hoje, quinta, eu falo apenas sobre um tema. Mas, Ina, aparece na terça-feira, 20h20 da noite, que eu abro aqui, tá bom? Pra poder participar e tirar dúvidas aqui comigo. Gente, por que é importante saber essas técnicas mais avançadas? Com elas, vocês conseguem mostrar para as pessoas que vocês entendem bem do assunto. Extensão de cílios, ela tem, assim, uma infinidade de coisas. E o bom é a gente saber o básico, mas também o importante é que a gente procure saber sobre outros tipos de técnicas. Algumas que a gente vê e fala, gente, eu nunca vou saber fazer isso. E aí quando você percebe, nem algo tão difícil assim, e vai super valorizar o seu trabalho. Quando você posta uma foto de uma técnica mais avançada no seu perfil, além de deixar ele lindo, mostra que você tem conhecimento. Então, se você tá aqui, parabéns, porque agora você vai saber tudo sobre as técnicas avançadas de extensão de cílios. Lá no grupo de Ajuda Leste, as meninas estavam falando, gente, vocês sabem o que é top line, o que é perfect line? Falei, gente, eu tenho que falar sobre isso. Eu já cheguei a falar em algumas lives, mas não especificamente, né? Eu não cheguei a falar especificamente, mas eu falei um pouquinho. E aí eu falei, eu vou fazer especialmente para as meninas lá do grupo essa live, porque elas estavam perguntando muito. E não tem como falar em um áudio, olha, é assim, assim, assim. É uma técnica avançada. Então vocês têm que pegar, se aprofundar para conseguir. E... bom, é isso. Nosso café da manhã hoje é conhecimento. Gente, as técnicas avançadas não dispensam uma boa base, tá? Falando em boa base, hoje é dia de postar a terceira semana do Leste Dominante, que foi o curso que eu abri tem 3 semanas, e as minhas alunas que estão participando, gente, estão amando. Já falaram que aprenderam assim absurdamente, e lá eu ensino, no meu método Leste Dominante, eu ensino vocês a dominarem a técnica em apenas 1 mês. Vocês têm ideia disso? Comprovado com várias alunas que já conseguiram. Mas, enfim, eu tô vendo se eu vou abrir de novo turma e tudo mais, mas por enquanto tá fechadinho. Só falar pra vocês que é possível. Ter a base ali certinho em pouco tempo também é possível. Então vamos começar?
Ó. A primeira aqui que eu vou falar com vocês, primeira técnica avançada é o top line. O top line, ele é uma técnica que é nova, sim, no Brasil é nova, mas fora do Brasil já era muito utilizada. Por exemplo, as russas já utilizavam muito antes. Só que aqui no Brasil, muita gente não conhece ainda, muita leste ainda não chegou a ter oportunidade de saber o que é, porque realmente é pouco falado. Mas quando vocês veem essas extensões de cílios com o topo perfeitinho dos cílios, sabe? Quando você olha, não tá nada desregulado, sabe? Um pra cima, outro pra baixo. Aquele topo ali todo certinho, linear do começo ao fim. Elas usam a técnica de top line. Gente, fica perfeito, fica bem alinhadinho e lindo. Por que o topozinho fica perfeito? Porque ele é feito em camadas. Quem aí faz cílio em camadas? Fala aí. Quem já faz cílio em camadas? Se você não faz cílios em camadas, você tem que fazer. Porque cílios em camadas, sim, salva. Por quê? Você consegue fazer mais rápido, você consegue deixar alinhado, você consegue fazer diversas coisas quando você faz cílios em camadas. O isolamento fica perfeito. Então eu amo. Não são todos os clientes que eu faço camadas, mas tem umas específicas que a camada é necessária, que ela pede em camadas ali. E o top line, ele só é possível ser feito em camadas. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aqui. Qualquer coisa eu aproximo mais um pouquinho. Deixa eu tentar ajustar. Não, aproximei mais, acho que vai ficar melhor assim. Esse quadro aqui tá um pouquinho rabiscadinho em volta, mas aqui a Isabela usa ele pra desenhar. Comprei pra trabalhar, mas ela usa pra desenhar, né? Eu vou mostrar aqui. Pra quem não sabe como é feito os cílios em camadas, ele é assim, ó. Aqui tá o olho. Oh, meu Deus, peraí. Só que o tablet não está funcionando a caneta. Gente, peraí que eu vou carregar bem rapidinho ela aqui. Vou procurar onde que tá a ligação de não carregar. Rapidinho, tá? Achei. Só colocar a tinta na caneta. Acontece. Mas vou mostrar pra vocês como que faz o cílio em camadas. Primeiro, pra poder falar sobre o Perfect Line, Top Line. Bom dia, Maia. Pra quem tá entrando aí agora, eu estou recarregando aqui a caneta rapidinho pra gente poder continuar. Eu acabei de sujar minha mão recarregando a caneta, mas ok. Depois eu passo o álcool e sai. Bom dia, Ana. Bom dia. Erien Silva. Deixa eu ver se tá funcionando. Agora sim, ó. Funcionou certinho. Agora vamos continuar. Os cílios em camadas, eles são feitos da seguinte forma. Aqui tá o olho da cliente, de lado, tá? Finge que você tem um olho dela de lado. Ó, o olho aqui, ó, a bolinha do olho.
E aqui tá aquele pedacinho da pálpebra ali que a gente faz a extensão de cílios que tem os fios, ó. Um fio aqui. Aqui a gente fala que é a primeira camada. Se você for separar os fios, vocês vão ver, se vocês forem separar, vocês vão ver que os cílios, eles têm camadinhas. Vocês vão começar a reparar isso. Tem uma camada que é mais embaixo aqui, que é pertinho dos olhos. Geralmente os fios são mais fininhos. Tem outra camadinha em cima, que é a segunda camada. Tem a terceira camadinha aqui, que, como eu falei, é a terceira camada. Não tem problema se não der pra enxergar tudo não, tá, gente? Mas, ó... Aqui é o olho, aqui é a primeira camada dos cílios, a segunda camada e a terceira camada. São separadas assim, dessa forma. Aqui menorzinho, aqui maior e aqui ainda maior. Geralmente os fios que ficam mais por cima são mais alongados. Então, quando você vai fazer o cílio em camada, você prende isso aqui. Vou ter que fazer com outra mão, que minha mão toda suja de tinta agora. Você prende isso aqui, ó, tudo. Prende todos os fios. E solta só essa primeira camadazinha aqui. Ó, estão vendo aqui, ó? Solta só essa primeira camadinha. E aí você preenche. Depois você vai e solta a segunda camadinha e preenche. Depois você vai e solta a terceira camada e preenche. Assim que é feito o cílio em camada. Até no leste dominante eu mostro assim certinho como que faz. Separando, né? E não é difícil. Assim, é difícil quando você está começando a fazer o cílio em camada, porque você acha que não vai dar certo, que isso não é pra você, que tá errado, que você não consegue puxar esses fios certinhos. Mas depois de umas 4 vezes tentando, vocês conseguem dominar isso daqui bem certinho. Então não desistam de fazer cílios em camadas, que dá muito certo. Tá, e agora que vocês já entenderam o que é o cílios em camadas, eu vou falar pra vocês como vai funcionar aqui o top line, que é essa técnica avançada que tanta gente pergunta como que é. No top line, você vai ter aqui uma transição de tamanho em cada camada. Deixa eu apagar aqui esses númerozinhos. Vou aumentar o fio para vocês conseguirem ver melhor. No top line, vocês vão ter uma transição. Top line. Vocês vão ter uma transição nas camadas de tamanho. Por exemplo, quando você for fazer aqui essa primeira camada, você vai usar um fio maior, um tamanho maior. Por quê? Aqui embaixo, geralmente o fiozinho ele é menor. Vou até colocar ele aqui como se fosse no cílio mesmo. Ó. Geralmente esse daqui é o tamanho menor do fio, é o fiozinho menor natural, esse daqui é o fiozinho maior e o de cima é o maiorzão, é o mais estruturado. Então, a gente vai ter que usar aqui embaixo um fio 12, só um exemplo, tá, gente? Se o napping de vocês está com tamanho 12, vocês vão usar aqui um fio 12. Não sei se tá dando pra enxergar, vou chegar perto aqui. Aqui vocês vão usar um fio 12. Aqui vocês vão usar um fio 11. Cada camadinha você vai descendo um tamanho. Aqui vocês vão usar um fio 10, tamanho 10. Mas tudo isso depende do mapping que você fez. Conseguiram entender? Respondo aqui, gente. Vocês conseguiram entender que no top line, a única coisa que acontece é que ao invés de você colocar todos os tamanhos, o mesmo tamanho em todas as camadas, vocês vão descendo uma numeração em cada camada. Top line é simplesmente isso. Parece que é um monstro, né? Uma coisa assim que é super difícil. Mas não é difícil. É apenas isso. Pra deixar ali o topo alinhado. Por quê? Aqui, geralmente, é uma parte que aumenta um pouquinho mais de 1 milímetro, naturalmente. Da camada 1 para a camada 2, aumenta 1 milímetrozinho do tamanho do fio, geralmente assim, porque é como se fosse mais pra frente. Então, vocês vão ajustando isso com a extensão. E aí fica bem o topo alinhadinho. Então, o top line
é isso daqui. Transição de numeração. Cada camada você diminui um tamanho. E assim ele consegue fazer um topo alinhado. Entenderam? Ó, vou apagar aqui, escrevo top line. Agora vocês vão conseguir fazer aquelas fotos bem instagramáveis e fazer com que a cliente olhe assim e fale, meu Deus, que cílio perfeito. É o top line. E qual a diferença pro perfect line? Que falam assim, o que é top line, o que é perfect line? Perfect line também é a técnica avançada que de início tem essa transição de tamanho na extensão de cílios, só que com uma pequena diferença. No perfect line, que é uma linha perfeita, é que você vai ter que fazer, além de transição de tamanho, uma transição de curvatura. Ou seja, aqui onde é o tamanho maior, a primeira camada, tamanho 12, a curvatura vai ser D, curvatura D. Onde aqui está o tamanho 11, vai ser a curvatura CC. E aqui onde está o 10, que é a terceira camada dos cílios, vai ser a curvatura C. Então tem essa diferença. No Perfect Line ele já dificulta um pouquinho, porque tem a transição de tamanho e a transição de curvatura, mas o mapping fica perfeito. Perfeito, perfeito. Qual a diferença, né? No top line fica já bem alinhadinho, mas ele ainda tem uma densidade menor, porque ainda passa luz ali na ponta dos cílios, ainda passa uma certa luz, que dizem sobre densidade, né? Mas quando você faz um perfect line, diferente do top line, a curvatura faz com que as pontas se encontrem assim, ó. No perfect line não, estão todas indo na mesma direção, porque a curvatura é a mesma no top line. Já no perfect line, as pontas vão se encontrando, ó. Quanto mais sobe, menos curvada fica. Aí fica assim, e aí no outro fica menos curvada ainda. Então as pontas fazem assim, ó. Então a passagem de luz é quase nada. A densidade ali fica bem forte. Então faz o topo mais perfeito ainda. E essa é a diferença do top line pro perfect line. Top line, transição de tamanho, fazendo um topo ali bem alinhado. Perfect line, transição de tamanho e de curvatura, fazendo com que as pontas se encontrem, fazendo ali uma densidade perfeita para um topo perfeito. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender. Tento ser o mais didática possível aqui, de verdade. Bom, sobre técnica avançada de top line e perfect line, são esses daqui. Vamos passar para o outro. Agora a gente vai falar de capping, que também é uma técnica avançada. Não adianta você querer fazer capping se você não sabe nem fazer um isolamento direito, se você não sabe nem fazer uma acoplagem direito, porque o capping requer mesmo um domínio da base, que é o inicial, o iniciante ali, que você aprendeu no seu curso de iniciante, curso inicial, você saber aquela base ali. Ou então se você fez uma reciclagem, aí provavelmente você já está sabendo a base certinho. A partir da hora, todos esses que são técnicas avançadas, pede que você tenha aquela dedicação inicial para começar a fazer elas, né? Para começar a fazê-las. Então não quer dizer que você não possa fazer porque você é iniciante, mas que você tenha o cuidadozinho de aprender mais sobre o que você precisa entender de início. Mas o capping, eu acredito que quase todo mundo já saiba. O capping é quando é feita uma acoplagem por cima e por baixo, ou então de empilhamento. Por exemplo, vou desenhar aqui, tá? Aqui tá o fio natural da cliente. Eu vou desenhar como se fosse um capping de volume brasileiro, que aí vocês vão conseguir identificar que o fio natural é de um só e brasileiro são 2 fios, né?
Vou fazer aqui um capping nesse fio aqui com o fio de volume brasileiro. O capping, ele vai vir um fio enfileirando aqui por cima. Peraí. Ó. E um fio aqui por baixo. Claro que a base vai estar juntinha, tá, gente? Ele vai grudar aqui no fio natural. É só vocês conseguirem entender. Então, no capping, cola-se um fio por baixo e um fio por cima. E você tem que isolar bem certinho, porque sem fazer um isolamento certinho é impossível fazer um capping, não tem como. Inclusive, tem muita gente que não gosta de fazer volume brasileiro porque não faz isolamento. E aí prefere fazer o clássico fio a fio ou um volume russo, que aí pega ali e joga por cima sem fazer o isolamento e acaba sendo mais rápido. Mas, gente, vamos fazer da forma certa, vamos fazer certinho. Porque assim vocês conseguem dominar diversas formas de fazer cílios. E o capping é uma delas. Tem gente que não faz o volume brasileiro porque tem que ficar isolando. O volume brasileiro, se você sair jogando em cima dos fios, fica a coisa mais horrível do mundo. Não fica alinhado, fica estranho. Então, o volume brasileiro requer que você faça assim, um isolamento bem perfeitinho. E para você conseguir fazer um capping, você tem que estar aí fera no isolamento. Muito bom no isolamento. E ele acaba demorando o dobro do tempo, porque você vai estar ali acoplando 2 vezes no mesmo fio. Então, acaba demorando o dobro do... Não o dobro, né? Porque você já vai ter isolado, mas um pouquinho mais de tempo do que o normal. Então, você tem que estar ali boa no isolamento e você tem que saber também que vai demorar um pouquinho mais do que o normal para você terminar. Tá bom? Então, o capping é exatamente isso. Acoplar um fio por cima, um fio por baixo. Ou então, em forma de empilhamento. Tem gente que gosta de colocar por cima, assim, ó. Eu não acho muito legal, porque assim a retenção é muito melhor. Desse que eu vou fazer agora, a retenção não é tão boa. Quando você coloca um fio aqui em cima do fio natural e mais um fio por cima ainda, esse fio aqui de cima quase não vai juntar com o fio natural. Então acaba que a queda, ao invés de melhorar a retenção, que acontece com o capping daqui de cima, que é o formato de sanduíche, acaba piorando. Porque o fio, esse daqui de empilhamento, o fio de cima quase não tem contato com o fio natural. Bom, essa é a forma de capping. Vamos falar sobre outra técnica avançada. Deixa eu apagar aqui. Vamos falar agora sobre a técnica de Kim Kardashian. Um mosquitinho. A técnica Kim Kardashian, ela não é um tipo de técnica exatamente, ela é um tipo de mapping, que não deixa de ser um tipo de técnica, mas ela tem gente que fala, Brenda, são spikers, são... Kim Kardashian, afinal, é o quê? Kim Kardashian, vou desenhar aqui também. Ele é um fio, geralmente, de volume russo ou mega volume, que dificilmente vou fazer com fio a fio, não vai com clássico, né? Mas ele é a técnica de abrir fém, que você vai ter que abrir fém, e também de efeito molhado, que é o que vai fazer os spikers. Então, você vai ter que montar féns, ó, que é um fénzinho. E aqui vocês vão fazer um spiker. Spiker, que chamam, é quando você pega um monte de fiozinhos juntos e deixa ele assim, bem grudadinho. E esses fios vão ter que ser maiores do que do fém. Ou seja, se você colocar aqui um tamanho 10 no fém, você vai ter que colocar aqui um tamanho 12 no spiker. Ai, gente, ficou horrível esse 2 aqui, não deu nem pra enxergar direito, peraí. Pronto. Vocês vão ter que fazer um tamanho maior no spiker, pra dar aquelas pontas. Tem gente que confunde muito com híbridos, depois vocês vão entender como que é o híbrido que eu vou falar aqui também. Mas a técnica Kim Kardashian,
ela consiste em montar fans seguidos de spiker. Geralmente vocês já vão deixar o mapping montadinho assim, ó, onde que vão ser os spikers de vocês. Aqui vai ter um spiker, aqui vai ter um spiker. Tá vendo? E aonde não tem o spiker vai ter fanzinho normal, como se vocês estivessem fazendo um volume russo ou mega volume. Essa é a diferença. Aí aqui é um tamanho 11 do volume russo. O spiker vai ser tamanho 13. Sempre 2 numerações acima para dar aquelas... Gente, como que fala? É spiker mesmo, que são aquelas pontas mais... que chamam mais atenção. E são feitos o fan. O fan é feito com um tamanho, com uma espessura ou de 0,7 para baixo. O fan pode ser feito com a espessura de 0,7 para baixo. O spiker também. O spiker é quando você pega vários fiozinhos e deixa eles assim grudadinhos, igual quando a pessoa faz o efeito molhado. É só fazer assim. Diferente do híbrido, que vocês vão entender daqui a pouco. Mas o Kim Kardashian e spikers são feitos assim. E fica lindo. E geralmente, no Kim Kardashian, o mapping, o shape que é feito é o de gatinho, pra ficar bem sensual, bem lindo. Eu particularmente amo. Acho que fica um charme. Quando a gente vê essas fotos assim, a gente fica babando, né? Dessas técnicas mais avançadas. Bom, agora vocês entenderam de Kim Kardashian e spikers. Vamos passar pro próximo. Gente, a máquina da vizinha. Olha o barulho. Eu vi até um susto. Bom dia, Laís. Vamos falar agora sobre o híbrido, para vocês conseguirem entender a diferença de spiker para híbrido. Tem muita gente que fica assim, gente, mas o Kim Kardashian, na verdade, é igual ao híbrido, fazer um cílio de spike aranha, né, que tem aquelas perninhas assim. É igual ao híbrido? Não. A diferença é que o híbrido, ele tem um fanzinho, igual os spikes tem um fan no map. Tem os fanzinhos, ó, vou montar tipo como se fosse um mapping aqui, onde vão ficar os cílios do híbrido. Fiz que só um mapping, tá? Aqui vão ter os fanzinhos no híbrido, ó, fanzinhos. E aqui vão ter fios de clássico fio a fio. Ao invés de ser spikes, vão ser fios de clássico fio a fio. Ou seja, um fiozinho de tamanho 0,15, de espessura 0,15, ou então, se quiser pode botar um elipse de espessura 0,20, 0,25, que seja elipse, tá, gente? Não usem 0,20, 0,25 cônico, tem que ser elipse, para ficar melhor. E aí vocês vão conseguir fazer um fio a fio híbrido, que é um fanzinho com uma espessura 0,7, que monta o fan, junto com um fio de clássico fio a fio. Vocês não vão pegar vários fios e colocar ali para fazer o híbrido, colocar nessas partes aqui. E ele também não precisa ser maior do que os fans. Eles podem ficar todos do mesmo tamanho. Então essa é a diferença. No spikes você tem que fazer vários fiozinhos juntos de espessura fina e que ele tem que ser maior do que os fans para montar aquelas pontas, né? E no híbrido não, pode ser todos alinhadinhos, o fan e o fio de clássico fio a fio. Bom, acho que vocês conseguiram entender, né? Qualquer dúvida pode falar comigo. Gente, tá acabando aqui. Falta só falar sobre 3 aqui. E o tempo tá acabando ali. Da live. Enfim. Agora vamos falar sobre o mega volume. Então, o mega volume, ele é feito com fios de espessura 0,5 ou menor, ou de espessura mais fina. 0,05, tá, gente? Eu coloquei 0,5, é 0,05. Tem gente que quer fazer mega volume com espessura de fio de 0,07,
mas acaba pesando, não fica tão bonito. Fica uma coisa um pouco bruta às vezes. Porque o fio 07, ele é feito para volume russo, não para mega volume. A pessoa compra o fio 07 e quer fazer um fen com mais de 8 fios. E aí não fica tão legal. Se você quer fazer um mega volume, você usa uma espessura menor, porque quanto mais fininho for o fio, mais fios você consegue usar. Tem gente que usa espessura de 0,02 e aí pode colocar bastante fio que não vai pesar. Agora imagina o que você vai usar, o tanto de fio que você usaria no 0,02 de espessura, usar no 0,07. Não fica legal, né, gente? Porque fica pesando mesmo. O volume russo, ele tem volume, mas ele não é aquele volumão, e as pessoas acabam confundindo. Quando você fazer volumão, abaixa um pouquinho mais a espessura, deixa ela um pouco mais fina, vai para o 0,5, pelo menos 0,05, para você conseguir colocar mais fios ali sem pesar. E aí com aquela aparência de pluma bem bonito. Então, o mega volume, ele é feito dessa forma. Fio 0,05 e mais de 8 fios. Ok. Vou falar agora sobre o efeito delineado. Aulão pra vocês, hein, gente? Não é todo dia que a gente encontra essas informações por aí, não. Vou só dar dentro dos cursos, tá? Que de graça pra vocês conseguirem entender. E técnicas avançadas é difícil de ensinarem, assim. Até se você for pro YouTube, você não acha tanto quanto as outras. E não tão explicadinho também, desenhado e tal. Porque geralmente elas fazem, né, o curso de técnicas avançadas e acabam não passando para as pessoas. Vamos falar aqui, gente, já falei hoje sobre top line, perfect line, sobre capping, sobre técnica Kim Kardashian, spikes, híbrido, mega volume e agora eu vou falar sobre efeito delineado. O efeito delineado, ou então que chamam de fox eyes, ou então também de raposa, tem vários nomes, que nada mais é do que aquele fio mais puxadinho na ponta. Que, claro, tem o shape de gatinho, mas ele tem um mapping todo personalizado, tá bom? Então, ele é chamado de efeito delineado. Eu já fiz, gente, fica lindo. Ai, gente, fica com o olhinho bem esticadinho, assim, bem fox eye. Chega a dar uma levantada, assim, no olhar. Fica tipo assim, ó, fica lindo. E quando você for fazer um fox eye ou efeito delineado, você tem que usar um certo tipo de curvatura, que é o diferencial do efeito delineado e do fox eye. Não adianta, assim, não é que não adiante, mas não vai dar o mesmo efeito se vocês usarem um fio de curvatura D para fazer um fox eye. Porque ele não vai dar aquela pontinha, sabe? Aquele gateado bem perfeito. Até que o C dá para fazer um pouquinho do fox eye, mas não é a mesma coisa. Parece um estilo gatinho normal, não de raposa, de delineado. Então, o que vocês vão fazer? Aqui tá o olho, como sempre, eu desenhando o olho para vocês. E o mapping para fazer o efeito delineado vai ser assim. Eu acho que eu não consegui espelhar aqui para vocês, mas aqui, é o canto externo e aqui é o canto interno, tá? Só para vocês conseguirem entender. Canto externo e canto interno. A gente tem um mosquitinho aqui, peraí. Sai daqui, mosquitinho. Canto externo e canto interno. Vocês vão fazer o mapping, tá? Eu não vou ensinar como faz mapping aqui, eu só vou deixar marcadinho para vocês conseguirem entender. E, por exemplo, aqui no canto externo vai ser o tamanho maior que vocês vão colocar. E aqui no canto interno vai ser o tamanho menor. Ah, Brana, mas isso eu já sei, sempre é tamanho menor e tamanho maior. Mas não, é um tamanho menor mesmo. Se vocês conseguirem achar um fio de 0,7, 0,6, vocês usem. É muito bom que vocês acham. Tem aquelas cartelinhas que são só de fios pequenos. Compre aquela cartelinha só para fazer um dia o fox eye. Ou então vocês podem fazer, caso você... Brana, não quero esperar eu comprar, eu quero fazer logo.
Aí vocês podem usar o menor tamanho que tiver na cartela de vocês. Mas o tamanho menor que vocês podem usar é o tamanho 8. Acima de 8 não vai ficar bom o efeito delineado. Vamos colocar aqui um tamanho 7. Ó, tamanho 7. O tamanho 7, ele vai vir até aqui. Vocês não vão subir de tamanho em cada casinha, igual o que a gente faz naturalmente, né? Vocês vão vir com o tamanho 7 até a metade do olho. Só de tamanho 7. Ó, até aqui. Só de tamanho 7. Ó, 7, 7, 7, 7. Bem pequenininho, porque quanto menor no começo e maior aqui, mais vai ficar o efeito delineado, mais puxadinho ele vai ficar. Então, vocês vão fazer aqui tamanho 7 com uma espessura C, ou pode ser a C, ou pode ser L, ou vocês podem usar também, ao invés de L, M, ou ao invés de M, usar a curvatura N. Então, vocês podem usar nesse comecinho que vai ser 7, tanto a curvatura C, quanto a curvatura L, quanto a curvatura N, quanto a curvatura M. Qualquer uma delas vai dar um efeito legal na hora de fazer a transição pro Fox Eye aqui da ponta, tá bom? Então, pode usar qualquer um desses. Quando chegar aqui, ó, nesse quadrantezinho aqui, depois da metade do olho, vocês vão poder começar a subir a numeração. E aqui vocês vão colocar, ó, tamanho 8 e vão dividir em vários aqui, vários pedacinhos no final. Tá vendo? Vários pedacinhos para vocês irem subindo. E aqui o que é 8? Aqui vai ser 9, aqui vai ser 10, aqui vai ser 11. Aí pode fazer mais, ó. Aqui vai ser 12, aqui vai ser 13. Ou seja, vai ficar... Começou com 7 aqui, na ponta já foi pro 12, 13, vai ficar aquele Fox Eye bem aparente. Tá bom? Mas vamos fechar aqui com 12, para ficar um Fox Eye com 12. E a partir do tamanho 8, vocês vão começar a mudar a curvatura. A curvatura aqui vai ser a curvatura ou L, ou M, ou N. Lembrando que a L, ela é assim, ó. A curvatura L, ela tem uma base aqui e uma ponta. E é esse efeito que faz na pontinha quando vocês veem aquele Fox Eye, efeito delineado bem pontudinho. Já o M, ele tem essa base assim também, só que ele já faz um pouquinho mais de curva. Assim, ó. E o N também parte do mesmo princípio, só que um pouquinho menos. Então, tanto L quanto o M e N, vocês conseguem fazer o efeito delineado da ponta dos cílios da cliente. Então, além de aumentar nesse quadrante aqui do final, onde vai ser o gatinho, né? Onde seria um gatinho que vai ser o Fox Eyes, né? Vocês vão colocar curvatura L, N ou L, N ou M, não são os três, tá, gente? É um ou outro, ou L, ou M, ou N. Se vocês quiserem mais pontudinho, vocês vão usar o L. E também vocês vão aumentando o número de acordo com o que vai subindo aqui. Pra ficar aquela... E nunca pular, tá, gente? Pular do 9 pro 10 o tamanho. É sempre assim, segue a linha contínua. Vou aumentando o mapping de 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nunca é 8, 10, 12. Não, tá? Sempre subindo a escadinha ali certinho pra não dar aquela... Sabe, aquelas pontas maiores e não ficar regular. Deixa sempre regular. Então, assim é feito Fox Eye. Gente, ele é uma técnica avançada. Vocês conseguiram perceber que não é, assim, uma coisa simples. É algo mais trabalhado para vocês conseguirem fazer aquele fotão, para deixar a cliente com aquele olho bem marcante, porque fica marcante. Fica um olhar misterioso, eu costumo dizer, quando fazem em mim, eu falo, gente, tô com um olhar misterioso. Tipo, que coisa mais linda do mundo. Mas ele é feito dessa forma, ó. Canto interno começa com 7 até o meio do olho. Depois do 7, divide aqui na metadezinha, né, do quadrante, passa para o tamanho 8.
Depois vai subindo, faz vários cortezinhos, né? Várias marcações e sobe. 9, 10, 11, 12. Curvatura C no início, curvatura L no final. Também não é nada assim, ó, mega difícil. É só marcar certinho no pad, fazer a marcação certinha, ter o fio e mandar ver que vai dar tudo certo, vai ficar lindo. E tem que eu coloquei, né, que ia falar sobre efeito delineado e Fox Eyes, mas na verdade os dois são a mesma coisa. Se for fazer um efeito delineado ou Fox Eye, vai ser a mesma coisa, tá bom? Então é isso, gente. Falei pra caramba aqui, hein? Já são 11h03. Socorro. A live foi grande hoje. Bom, obrigada pra quem ficou aqui comigo, permaneceu. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre essas técnicas avançadas. Encontro vocês terça-feira que vem, às 10h10 da manhã. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo na live de terça-feira às 10h10 da manhã, que eu faço só para tirar dúvidas de vocês. De qualquer tema, tá, gente? Isolamento, retenção, qualquer dúvida. Qual material que você usa? Tudo eu respondo terça-feira às 10h10 da manhã. Então, não se esqueçam disso. Tô com uma dúvida aqui hoje, a Brenda vai estar respondendo isso pra mim, terça às 10h10 da manhã. E sempre às quintas... Não, gente, desculpa, terça-feira, olha só, tô doida. Terça-feira às 20h20 da noite. De manhã é quinta-feira, que é o que eu tô fazendo hoje. Vamos lá. Perguntas e respostas, terça-feira às 20h20. Tema específico. Tema específico. Dia de quinta-feira, às 10h10 da manhã, tá bom? Qualquer dúvida que tenha durante a semana, terça-feira, às 20h20, eu vou estar aqui respondendo pra vocês. Deixa eu ler aqui. Débora Carmo, quero te ver no Leste de Bahia. Gente! Débora, obrigada por lembrar aqui. No domingo agora vai acontecer o Leste de Bahia, que vai ter várias palestras incríveis, brindes, vai ser tudo, vai ser um evento. Primeiro evento de extensão de cílios que vai ter aqui na Bahia. Quero te ver lá, Débora. Me manda depois um direct pra gente conversar, pra eu te encontrar lá, pra gente se ver. Porque depois vai ser tanta gente que como que não tem nem como saber, de repente nem se reconhece lá dentro. É um congresso que vai ser aqui em Salvador. Então, gente, não deixem de participar. Se vocês ainda estão com alguma dúvida, pode me chamar, tá? Que vai ser transformador. Vai ter Miriam Mota, que é um símbolo, um ícone da extensão de cílios. Vai gente do Brasil inteiro palestrar, de vários estados do Brasil palestrar. Vem o Brandão, Rei dos Cílios, vem também a Suzana Araújo, Leste Milionário. Eu já tô doida pra conhecer todo mundo também. E é o primeiro congresso de extensão de cílios que vai ter aqui na Bahia, então já pensa. Vai ser o congresso. A Nani pensou em tudo e toda ela posta alguma coisa que chegou, já tô aqui ansiosa. Então, Débora, eu quero muito te ver lá também, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até terça-feira às 20h20 para responder as dúvidas de vocês. Beijo, tchau!